Olá, essas afirmações são base do livro Os Segredos da Mente Milionária. Com o objetivo de mudar seu subconsciente e crenças de escassez e de não merecimento em prosperidade, riqueza e sucesso. Seja na sua vida financeira e atual. Espero que essas afirmações lhe tragam tudo o que mereça, almeje e deseje. Então, vamos começar? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. O que ouvi dizer acerca do dinheiro não é necessariamente verdade. Eu escolho adoptar novas formas de pensar que sustentem a minha felicidade e sucesso. Eu tenho uma mente milionária. O que eu moldei em termos de dinheiro era a maneira de eles serem. Agora escolho a minha própria maneira. Eu tenho uma mente milionária. Eu abandono as minhas experiências financeiras do passado e crio um futuro novo, e rico em abundância. Eu tenho uma mente milionária. Eu estou totalmente empenhado em aprender mais e constantemente. Eu tenho uma mente milionária. Eu observo os meus pensamentos e apenas considero aqueles que me dão poder. Eu tenho uma mente milionária. Eu crio um nível exato do meu sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. A minha meta é ser milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. Eu comprometo-me a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Eu penso grande. Eu escolho ajudar milhares e milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Eu concentro-me em oportunidades e não em obstáculos. Eu preparo-me, disparo e aponto para disparar outra vez se tiver errado. Eu tenho uma mente milionária. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, e também vou ser uma dessas pessoas ricas. Eu tenho uma mente milionária. Eu admiro as pessoas ricas e bem-sucedidas, eu associo-me a pessoas ricas e bem-sucedidas, se elas conseguem eu também consigo. Eu tenho uma mente milionária. Eu promovo aos outros o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou superior a quaisquer problemas, eu consigo lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou um excelente receptor. Estou aberto e disposto a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida.
Eu tenho uma mente milionária. Eu escolho ser pago com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. Eu penso sempre em ambas as partes. Eu tenho uma mente milionária. Eu concentro-me em criar o meu valor líquido. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou um excelente gestor de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. O meu dinheiro trabalha arduamente para mim e faz-me ganhar ainda mais dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. Eu ajo apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da inconveniência, do desconforto, e quando não tenho vontade. Eu tenho uma mente milionária. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Eu tenho uma mente milionária. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Eu tenho uma mente milionária. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Eu tenho uma mente milionária. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Eu tenho uma mente milionária. Você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Eu tenho uma mente milionária. O dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. Eu tenho uma mente milionária. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins vivo e pulsante. Eu tenho uma mente milionária. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Eu tenho uma mente milionária. Se seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas, caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Eu tenho uma mente milionária. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Eu tenho uma mente milionária.
Se você não está verdadeira e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que você não a obtenha mesmo. Eu tenho uma mente milionária. Lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. Eu tenho uma mente milionária. Abençoe aquilo que você quer. Eu tenho uma mente milionária. Os líderes ganham muito mais dinheiro do que os seguidores. Eu tenho uma mente milionária. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Eu tenho uma mente milionária. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que você está sendo uma pessoa pequena. Eu tenho uma mente milionária. Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. Em qualquer hipótese, você viverá a sua própria história. É simples assim. Eu tenho uma mente milionária. Para todo doador tem que haver um recebedor, para todo recebedor tem que haver um doador. Eu tenho uma mente milionária. O dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é. Eu tenho uma mente milionária. Você faz uma coisa do mesmo modo como faz todas as outras coisas. Eu tenho uma mente milionária. Não há nada errado em ter um contra-cheque estável, a não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema, ele geralmente interfere. Eu tenho uma mente milionária. Nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Eu tenho uma mente milionária. As pessoas ricas acreditam que se pode comer o bolo e ter o bolo. As pessoas que têm um pensamento de classe média creem que bolo é doce demais, por isso só deve comer um pedacinho. As pessoas de mentalidade pobre, por acreditarem que não merecem bolo, pedem uma rosquinha, se concentram no furo e se perguntam por que elas não têm nada. Eu tenho uma mente milionária. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Eu tenho uma mente milionária. É onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Eu tenho uma mente milionária.
Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Eu tenho uma mente milionária. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Eu tenho uma mente milionária. Ou você controla o seu dinheiro ou ele o controlará. Eu tenho uma mente milionária. Os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1000 e assim por diante. Eu tenho uma mente milionária. A ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. O verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Eu tenho uma mente milionária. Não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. Eu tenho uma mente milionária. Se você se estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas, se concordar em fazer o que é difícil, a vida será mais fácil. Eu tenho uma mente milionária. Você só poderá crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto. Eu tenho uma mente milionária. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. Eu tenho uma mente milionária. Ou você está certo ou você é rico, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma mente milionária. Todo mestre já foi um desastre. Eu tenho uma mente milionária. Para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo. Eu tenho uma mente milionária. Se tiver interesse em adquirir este livro maravilhoso, o link está no primeiro comentário fixado. Aproveite e dá aquele like e se inscreva-se em meu canal, assim nos ajuda a chegar a mais pessoas. Que a riqueza e a prosperidade esteja convosco.